No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos bancos mais rentáveis da Bolsa, mas que nem de longe ele é famoso aí pelos investidores, até pelo público em geral, pela população brasileira. Porque não é um banco que está ali no nosso dia a dia, mas é um banco que nos dá muita alegria na nossa carteira aqui do Market Makers. Então fica aqui com a gente no Mercado Aberto e acompanhe esse vídeo até o final para saber mais sobre ABC Brasil. Roda a vinheta. Fala galera, Thiago Salomão aqui junto com ele, meu parceiro de guerra, E aí? Matheus Soares. Tranquilo? Tudo certinho? O último vídeo que a gente deu, isso aqui, a gente quase caiu de tão foi meio forte que foi. Tá meio suado, tá nervoso? Tá calor, né? Ah, tá. Hoje sim, um dia... Eu tô nervoso hoje. Hoje é um Hoje dia... tem um evento importante, mas agora a gente vai falar de ABC Brasil. Até bateu mais forte aqui agora. ABC Brasil é um banco que foi fundado em 1989, é isso, Matheusinho? Ele foi fundado em 1989, mas a instituição que deu origem ao Banco ABC, na verdade, foi fundada em 1983. E é a união de quem? Na época, né, o Roberto Marinho, ele decidiu criar um banco, o Banco Roma, né, as iniciais de Roberto Marinho, e em 1989, o Arab Bank Corporation, daí o ABC, né, que é um banco sediado no Bahrein, que surgiu em 1900, se eu não me engano, em 79, ele foi criado lá no Bahrein para investir os recursos do petróleo que aquela região ali gerava. E era muito difícil, você não conseguia entrar no Brasil de outra forma que não fosse fazer uma parceria com alguma instituição que já estava aqui. Foi daí que ele se juntou ao Banco Roma, né? E virou Banco Roma ABC em 1989. E hoje é só ABC Brasil. Hoje é só ABC Brasil porque em algum momento no passado, poucos anos depois, o Roberto Marinho decidiu focar exclusivamente a Rede Globo e naquela ocasião o Banco ABC comprou a totalidade das ações, né? Ele tinha comprado 50% e depois comprou esse restante, se tornando o Banco ABC Brasil. É legal porque assim, já é um banco pouco conhecido, né? Talvez quem investe em ações já viu lá passar o ABCB, né, o ticker dela, mas é uma instituição que não é muito conhecida, né? A gente não vê propaganda na TV, a gente não vê pessoa física tendo cartão para usar. E até a explicação, né, é complexa. Você ouve ABC aqui de São Paulo, você já pensa, deve ser ali da região do ABC, né? Não. Na verdade, nada a ver. Nada a ver com isso, né? Mas, bom, nesse vídeo já explicamos como nasceu o ABC Brasil. A gente vai falar qual o modelo de negócios deles, por que a gente gosta tanto deles, por que ele está na nossa carteira recomendada. Já podia falar que está na carteira, né? A gente falou no último vídeo, né? É verdade, já entregamos. Que a gente mais gosta. Inclusive por causa do dividendo, né? Então a composição ali é uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa que está barata e é uma empresa que tem um potencial de crescimento. A gente vai falar de tudo isso nesse vídeo, então fica aí com a gente. E aliás, se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Toda semana tem Mercado Aberto, esse papo que eu tenho com o Matheus, e também toda semana tem um podcast novo aqui no Market Makers. Isso aí. Matheusinho. Então, começando, né? Então, ao comprar o Banco ABC, você se torna sócio do ABC, que é a Arab Bank Corporation, que ele tem 64% do Banco ABC, né, aqui no Brasil, do Banco ABC Brasil, e ele é controlado lá fora, inclusive ele é cotado em bolsa, né, ele está na bolsa do Bahrein, e ele é controlado por dois governos, o governo da Líbia e o governo do Kuwait, que são dois países superavitários, né, então quando a gente começa a falar de Banco ABC, se um dia ele precisar de dinheiro, tem dois caras por trás dele que vão ajudar. Inclusive, literalmente abre a torneirinha exatamente, de petróleo ali e ajuda. Não, ele nunca precisou. Em 2008, para mostrar, né, aqui para os investidores que ele tem costas quentes, né, que o banco tem costas quentes, ele recebeu um aporte da controlada de 300 milhões de dólares. Né? Então, 2008 a crise do subprime. A crise do subprime. O banco não estava precisando nem nada, mas foi um ato ali que mostra que tem gente importante ali por trás, caso precise, né? Então, o Banco ABC, por que nunca ninguém ouviu falar dele? Porque ele é diferente do Itaú, do Bradesco, né? Que são bancos de varejo, bancos de pessoa física, né? Então, você consome no cartão de crédito, você consome, por exemplo, você vai comprar um apartamento, você vai lá no Banco Bradesco, Itaú para adquirir esse empréstimo. O Banco ABC é diferente, né? Ele é um banco de relacionamento com empresas. Então, ele lida com grandes corporações, empresas de faturamento acima de 4 bilhões de reais, que são as grandes corporações, com faturamentos entre 300 milhões e 4 bilhões de reais, e mais recentemente, onde ele tem crescido muito,
que é no segmento de médias empresas, que fica ali entre 30 milhões de reais e 300 milhões de reais de faturamento. Então ele São baixou 44 um pouquinho a régua empresas. Baixou um pouquinho a régua. E o banco ele é alavancado por natureza, né? Se a gente pegar, por exemplo, o patrimônio líquido do Banco ABC, ele tem mais ou menos 5 bilhões de patrimônio líquido, 5 bilhões e meio. Só que a carteira de ativos dele é de 43 bilhões de reais. Então, por natureza, né, por definição, o banco ele é um negócio alavancado. Então, é muito importante que você saiba, né, muito bem a carteira de ativos, né, ou seja, para quem que o Banco ABC ou os bancos em geral emprestam dinheiro, né, os títulos que eles compram e também o passivo desse banco, né? Quem são as pessoas que depositam dinheiro ali, que deixam dinheiro parado, por quanto tempo esse dinheiro fica parado, a qualidade desse ativo. A gente até brinco aqui que é como se fosse uma gestora. Então imagina que você tem uma gestora, tem lá 100 milhões sob gestão e de uma hora para outra você começa a ter uma correria de gente pedindo resgate. Se você não tiver um passivo alinhado com o seu ativo, com as suas ações, você pode quebrar. Então, essa dinâmica entre o ativo e o passivo de um banco é extremamente importante. Mate, porque a gente está vivendo um momento de disrupção no setor financeiro. Né? Você falou de Itaú e Bradesco, isso aí é mais para o pessoal da nossa cidade. Né? Hoje é Nubank, são as fintechs, XP, BTG, são várias empresas que estão tomando o mercado de Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. O Banco ABC Brasil, ele está na figura do disruptado, de entrar no mercado dele, de disruptor, de entrar no mercado dos outros? Tá. Ou nenhum dos dois? Ele está numa posição que ninguém mexe no dele e ele também não vai mexer nos outros? Então, Salomão, isso é um dos motivos pelos quais, inclusive, a gente gosta de investir no banco, né? Porque ele passa imune a essa disrupção que o setor vem sofrendo. Inclusive nos impactos regulatórios. Mas o fato é que essas fintechs, elas estão mirando onde tem milhões de clientes, né? Que são as receitas de serviços dos grandes bancos. Adquirência, tarifas... Oi? Cartões também. Cartões, exatamente. No caso do Banco ABC, onde são milhares de clientes, inclusive a gente falou ali do segmento de médias empresas, são 44 mil empresas, médias empresas aqui no Brasil. 44 mil é o mercado. O mercado. O mercado dela, Então, a gente gosta justamente por isso, né? Ela acaba... Quando a gente olha para a receita, a gente vê uma receita muito mais defendida, né? Já quando a gente olha Itaú, Bradesco, a gente não sabe quanto que vai ser a receita de serviços daqui a 2, 3 anos, dada essa concorrência, que é, inclusive, onde está a grande rentabilidade dos bancos, né? O ROI estrutural dos grandes bancos talvez seja um ROI decadente. Não é o que está acontecendo, né? Itaú está aí para provar isso. Por outro lado, quando a gente olha para a ABC, é o contrário. A gente vê ela entrando em segmentos que ela ainda não está, e isso promovendo conjunturalmente um crescimento de rentabilidade para o banco. E o segmento que ela não está é o que você falou na apresentação, né? Que são empresas de uma faixa menor de faturamento. É isso? Isso, entre 30 e 300 milhões, que são as médias empresas. Certo. Que é basicamente o seguinte, né? O que é um banco de relacionamento? Então, essa é a pergunta que eu ia fazer. Por que ela tem uma barreira de entrada nisso? Tá. Primeiro porque ela está nesse negócio há bastante tempo. A gente falou, né, desde 1989 aí, o Brasil já passou por diversas crises e ela se perpetuou nesse momento. E ao longo de toda a história dela, ela é reconhecidamente um banco que sabe dar crédito. E um banco de relacionamento, você tem que estar próximo de empresas, você tem que oferecer serviços. Então, por exemplo, cuidar da folha salarial, eventualmente uma empresa precisa emitir dívida. Então você é o banco que vai emitir dívida para ela, ou eventualmente você conhece a empresa há tanto tempo, ela decide abrir capital na bolsa, decide fazer IPO. Então você permite, né, você ajuda a empresa a fazer essa entrada na bolsa. Então o banco de relacionamento é basicamente isso, né? Ela tem uma carteira de crédito de 43 bilhões, 90% dessa carteira de crédito são as grandes corporações, essas empresas que eu disse, com faturamento acima de 300 milhões, e mais recentemente crescendo, né? A parte de médias empresas saiu de 2,5% da carteira de crédito expandida e atingiu 9,5% ao longo do terceiro tri. Então, hoje, se a gente pegar nos últimos anos, de 2019 para cá, era um banco que tinha 1.500 clientes e hoje esse número já está em 4.000 clientes. Então, o banco ele vem crescendo de maneira muito forte e expandindo para outras regiões que ele ainda não estava.
Tá. né? Outras regiões do Brasil, né? Me corrija se eu estiver errado, mas o que eu entendi é que em bancos mais focados no varejo, você consegue roubar esse cliente, entre aspas, mesmo que o Itaú, o Bradesco exista há muito tempo, se você oferecer um serviço melhor, um preço melhor. Uhum. No ABC, o público que ele atende não é tão, nem que não é tão sensível a preço, mas é difícil construir esse relacionamento que ele tem com as empresas. Não basta simplesmente um forasteiro chegar ali, montar um banco D, E, F e querer roubar o cliente. E é diferente, porque diferente do Banco Itaú, onde o crédito que você dá ele é modelável, então você, claro que não é fácil dar crédito aqui no Brasil, mas você coloca lá, vamos supor, você coloca numa planilha idade da pessoa, onde que ela mora, vários pontos que fazem com que o banco entenda o cliente que ele tá atendendo, e aí você é meio que escalável. Você oferece o mesmo, né, a mesma modelagem para muita gente. Uhum. No caso do Banco ABC, é um negócio muito mais artesanal. Você tem que estar do lado do cliente, você tem que saber o quanto que ele está gerando, quais são como é que é o capital de giro desse banco, quem são os clientes desse banco. Então, é um negócio muito mais difícil de você oferecer. Porque se uma empresa quebra, a inadimplência, ela vem com tudo, né? Por exemplo, a Americanas. Então, esse ano, vários bancos foram impactados pela Americanas, o Banco ABC é um deles. Também ele tinha créditos, tinha oferecido empréstimo para Americanas e isso impactou o resultado dele, né? Então, se uma empresa quebra, pode ser muito prejudicial para a carteira do banco. Então, mas como esse impacto, o quão ruim ele foi, porque a gente ainda tem a ação na carteira. Uhum. O impacto não foi tão ruim assim? Ou foi ruim, mas deixou a ação ainda mais barata? Não, o impacto, obviamente que isso não é bom, né? Uma empresa inadimplente, uma empresa que se torna inadimplente. O ponto é, o banco ele tinha tanta provisão, né? Se a gente pegar um tempo atrás, e o índice de cobertura, que é basicamente quanto da carteira inadimplente dele, ele tem provisionado. Ou seja, se ele tem uma provisão de 100 milhões e ele tem 600 milhões de provisão, ele está protegido, porque se esses 100 milhões, se eles não pagarem, ele está protegido. Então, o banco tinha uma provisão enorme, mais de 600% era o índice de cobertura dele, e o que aconteceu foi que Americanas não pagando, esse índice foi consumido, né? A empresa tem que continuar consumindo capital. Certo. Por outro lado, né, e isso impacta diretamente o lucro dela, quando a gente olha o retorno que o banco está tendo, mesmo num ano difícil assim, ele fechou o terceiro tri com ROI de 16,5%. Então, se a gente pegar o quanto que foi nos 9 meses de 2023, esse ROI deve estar girando na casa de 15%, mesmo com essa perda com Americanas. O quanto isso é bom em relação ao histórico do setor? O Banco ABC, o histórico de inadimplência do Banco ABC, ele sempre rodou abaixo de 1%. Tá? E quando a gente compara com a média do setor, Itaú, Bradesco, Santander, esse número é muito mais para casa de 3,5% de inadimplência. Então, sempre gerou abaixo, né, disso aí, o que mostra que o banco sabe dar crédito. Recentemente, pelo que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, várias empresas quebrando e tudo mais, Americanas que atrapalhou o resultado, esse índice de inadimplência total, né, de todas as carteiras, a média, bateu 1,5%. O que é acima da média, mas ainda bem assim abaixo dos bancos tradicionais. Exatamente. Mas no lado do ROI, eu já vi que o Itaú chega a ter ROI ali da faixa de 20%, o ABC tem ROI na faixa de 16%. É um ROI menor, mas dentro de uma composição bem mais conservadora, né? Então, se fosse medir o retorno pelo risco, o ABC deve ter um retorno pelo risco melhor que os bancos. A gente pega assim, né? A gente gosta de olhar... Isso acho que entra um pouco no valuation do banco, porque Itaú, né? 20% de ROI, mas quando você compra o Itaú hoje, você está comprando ele negociado a 1,5 vezes ou acima disso o patrimônio dele. Então, o mercado já espera que ele vai continuar tendo um ROI de 20%. O problema é se esse ROI começa a cair. E aí você está pagando... Ele está relativamente caro para um você está pagando decadente. Prêmio. Mas assim, o Itaú, talvez você deva pagar prêmio mesmo, né? O banco está indo super bem num momento tão delicado. No caso do ABC, embora esse ROI, né, de 16,5, como foi no terceiro tri, o terceiro tri foi um baita resultado, né? Seja de 16,5, você está pagando pelo banco um múltiplo abaixo do patrimônio.
Então você está pagando 0,8 vezes o patrimônio do banco. Ou seja, o Itaú, você pega o patrimônio, você paga 50% acima do patrimônio. Isso. O ABC, você pega o patrimônio, tira 20%. Em tese, o ROI que você está comprando, ele é maior, porque você estaria comprando um ROI de 16,5% se ele tivesse negociado pelo patrimônio, se ele tivesse negociado uma vez book. Como você está comprando com 80%, com 20% de desconto, o seu ROI implícito, ele é maior. E geralmente, né, quando os bancos são ruins, né, quando a carteira de crédito é ruim, quando o patrimônio ele é destruído e tudo mais, faz sentido você pagar menos pelo banco. Porque ele está destruindo o capital, ele investe mal o dinheiro, ele aloca mal, faz um monte de besteira, beleza. No caso do ABC, a gente acha que ele está num... Primeiro, ele é um banco lucrativo. Há muitos anos ele gera lucro, paga dividendos, tem bons controladores por trás. Então ele já tem provado que ele sabe dar crédito. No passado, ele era menos diversificado, a receita dele. Então era uma receita muito mais nas grandes corporações, não tinha esse segmento de médias empresas que eles estavam crescendo. Então ele não era um banco tão diversificado. Então ele não oferecia, por exemplo, pagamento da folha salarial de empresas, ele não tinha um banco de investimento, ele não conseguia fazer emissão de dívida para as empresas. Então a única coisa que ele fazia é, a empresa está precisando de um crédito, de um empréstimo. A cada ano ele tinha esse relacionamento com o banco. Então era pouco relacionamento. Então, à medida em que ele fez uma corretora de seguros, fez um banco de investimento, consegue ajudar as empresas de diversas formas, essa receita ela é muito mais recorrente. Então, isso quando a gente olha para frente, é por isso que a gente também acredita que que o banco tem condições de crescer ROI, porque tem uma receita muito mais diversificada e que deve sofrer menos com variações da taxa Selic. Então, grande parte do resultado do Banco ABC no passado é porque grande parte do patrimônio do banco é indexado a CDI. Né? Então, quando a Selic sobe, geralmente o pessoal comprava o banco. Porque se o CDI sobe, isso significaria um maior lucro para a companhia. E se o CDI começasse a cair, né, se a Selic começasse a cair, vende o Banco ABC, porque dessa forma, essa grande parte do lucro dele, né, da receita que vinha do mercado, né, com a Selic, não mais aconteceria. Então, isso está mudando. Então, se a gente olhar para frente e imaginar que a gente vai ter um cenário de crédito melhor, com empresas buscando mais o mercado de capital, seja para fazer IPO, para fazer dívida, aumentando corretagem na bolsa e tudo mais, a gente pode acreditar que o banco já não vai sofrer a oscilação que sofria na rentabilidade. Então, olhando para frente, diversificação de receita deve garantir uma rentabilidade estruturalmente maior e, além disso, a gente estava falando de médias empresas, que ainda o ABC tem um share muito pequeno disso. A gente está falando da carteira de crédito do banco ABC para o segmento de médias empresas, é 4 bilhões de reais. Então, quando a gente olha ali para o segmento de médias empresas, tem um crescimento enorme para eles crescerem, né? São 44 mil empresas, dessas 44 mil empresas, a gente está falando de 30 mil empresas que se encaixam no perfil do Banco ABC e eles ainda têm 2 mil clientes, ainda é muito pouco no segmento de médias empresas. Então tem um espaço grande para crescer e é um segmento muito rentável. Então, quando a gente compara com os outros dois segmentos que o Banco ABC tem, né, que são grandes corporações e corporações médias, digamos assim, a gente está falando de retornos até 4 vezes maiores do que as grandes corporações acima de 4 bilhões de faturamento. Então, hoje, com os clientes que ela já tem, a receita que vem de médias empresas já é equivalente à receita das grandes corporações que o ABC atende. Discurso muito bonito, mas a pergunta que não está respondida é por que o Banco ABC vale menos que o patrimônio? Então? Pelo tamanho, pela liquidez, está longe do mercado? O investidor ele tem um pouquinho de preconceito com bancos médios no Brasil, principalmente após a Lava Jato. Diversos bancos médios ficaram pelo caminho, né? Deram um crédito muito mal. Então, e além disso, né, tem uma questão de que depende mais de capital para crescer. Tem a concorrência, né, de, sei lá, Itaú, que também tem uma carteira que atua nesse segmento. Mas no caso do ABC, eu acho que é muito mais a liquidez do banco. Ele é um banco, como a gente disse aqui, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas falam sobre ele, né?
e poucas pessoas cobrem. Então, se a gente vai olhar o sell side, pô, Itaú, Brasil deve ter 20 bancos olhando. Quando a gente olha a ABC, são 5 bancos, 6 bancos. E olhe lá. Então, você tem essa liquidez mais restrita, tem essa questão de ser um controlador árabe, né, que tem a maioria das ações, então, que dificulta ainda mais que esse banco ganhe liquidez. Então, mas por outro lado, quando você fala com a empresa, eles falam assim, pô, mas eu não... Como é que eu vou aumentar a liquidez? Vou emitir novas ações? A 80% da minha ação valendo abaixo do patrimônio não faz sentido, né? Então o banco ele fica, né? Não é que o banco ele já foi caro no passado. Não, ele fica... Ele é barato por muito tempo, mas você como investidor consegue se beneficiar disso. Porque você compra um banco barato que paga dividendos, né? Uhum. Daí a nossa tese de que a gente gosta muito do Banco ABC porque a gente tem potencial para ele continuar distribuindo esse dinheiro que ele gera para nós via dividendos. No momento que a gente grava, né, embora ele esteja barato, a ação está na máxima histórica, né? A gente gosta dele hoje. Né? Mas embora ele seja barato, é que às vezes aquele discurso, não, tá barato, é discurso de quem a ação tá caindo, aí acha que tá barato. Não, a ação tá batendo a máxima histórica nesse final de 23, né? E é difícil também, assim, imaginar que a gente está comprado porque em algum momento ele vai negociar 1,5 vezes, né? Eu acho que se ele negociar 1,5 vezes o book dele, talvez nesse momento a gente ou até antes, né? Ou até antes. Só que o caso que acontece com o Banco ABC é que como ele é um banco bem gerido, e acho que isso é importante a gente falar, os executivos que estão ali, se a gente pegar pelo menos 8 executivos do banco, estão ali há média de 22, 23 anos. Se a gente pegar o CEO, a gente contou a história lá no início, o atual CEO entrou em 1991. Ele está há 31 anos no banco. Quando a gente pega diretores de banco de investimentos, o CFO, diversos funcionários ali estão há 20 anos, mais de 20 anos na empresa. Então, é um banco bem gerido e que vem crescendo o patrimônio ano a ano. Então, a gente gosta de estar com um banco assim, que cresce patrimônio, mas tudo é preço também, né? É aquilo que eu disse. Se em algum momento negociar 1,5 vezes com uma tendência de ROI decadente, né? Ou com toda essa história que a gente alcançou, que a gente contou aqui de crescimento no médias empresas já ter acontecido, pode ser que a gente reveja esse potencial. Mas esse é o problema para o Matheus do futuro, né? Isso, porque está bem distante do futuro. O banco hoje é um banco que vale 80% do patrimônio, com lucro crescente, entrando em mercado, potencial de ROI crescente, entrando em mercados que pode expandir, já está expandindo seu número de clientes e pode melhorar seus resultados. Ô Mati, para fechar, parte de dividendos. Falou que ele é um bom pagador de dividendos. Nossa empresa preferida de dividendos na Bolsa. Quanto que ele está pagando de dividendo? Esse ano, se a gente analisar o quanto pagou, equivalente a 8% do valor de mercado da companhia, né? Então, e isso que ele pagou, ele paga geralmente 30%, entre 35% a 37% de payout, né? Que é do total do lucro. Então, se ele eventualmente sobe o payout, ele tem potencial para pagar até mais, né? Mas esse 8%, lembrando que a ação subiu para caramba esse ano. Exatamente, Então, pagou mais ou menos 8% e deve continuar nessa tendência, né, para os próximos anos, pagando 8%, eventualmente com esse ROI crescendo tem potencial para pagar até mais lá na frente. Então, é um banco que a gente dorme tranquilo aqui, sabe? Um banco que sabe dar crédito, cresce consistentemente há décadas, tem costas quentes por conta dos controladores, tem expandido e tem potencial para crescer o ROI, tem uma receita muito menos diversificada, o que traz mais conforto para a tese. Então, assim, é aquele banco que a gente dorme relaxado, né? Posso me arrepender de falar isso. Eu estava pensando nisso, quando você falou de dormir tranquilo, eu falei... dormir tranquilo, a gente é difícil de dormir tranquilo, mas assim, a gente é o banco que a gente mais gosta, né? Não à toa é uma grande... Dá para entender boa parte dessa tese, principalmente pelo preço. Sofre menos concorrência, né? Resumindo aqui, sofre menos concorrência. E tem um ponto aí importante que é o fato de ainda não ser muito acompanhado pelo mercado. Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente gosta muito, a gente usa muito isso a nosso favor, né? Boas empresas que não estão sendo tão olhadas pelos investidores, seja pelo tamanho delas, seja pela liquidez, aí a gente consegue aproveitar e encontrar essas boas oportunidades. O banco ele negocia por dia mais ou menos 10 milhões de reais. Então, quando a gente conversa com muito investidor sobre esse banco, a primeira pergunta é, mas negocia 10 milhões de reais. É muito pouco. É muito pouco. É um cara que tem 1 bilhão de gestão, ou até acima disso, 500 milhões sobre gestão, né?
é difícil para você montar a posição, e mesmo que você consiga montar, vai ser uma posição pequena no fundo, então para que eu vou ficar olhando no detalhe, né? Então, sem dúvida, a gente gosta de teses assim. Bom, e agora é o momento mais legal do programa. Vamos lá. Respondendo comentários. Deixa eu pegar Tem aqui. aí as perguntas? Deixa eu pegar aqui. Tá no Zap? Tá no Zap. Agora a gente tá mais digital agora. Vamos lá. A gente sempre esquece. Você lê as perguntas antes? Tem essa curiosidade? Não? Não. Você pega e o Josué manda Na graça. Então tomar cuidado, que se o Josué mandar algum nome lá, você vira... mas aí a gente dá um jeito aqui, né? Vamos lá, primeira pergunta aí. Fábio Furquim. Furquinho, cuidado, você pode ler rápido, pode ter uma pegadinha. É verdade. Se a empresa não paga dividendos, não tem por que comprar. Pô, profundo isso. Profundo. Depende. Cara, depende. Eu não sei, eu não concordo. Não concordo. Eu não concordo pelo simples fato Apesar de ser aquelas afirmações quase que um dogma, né? Coloca os 10 mandamentos do investidor. Eu não... Tem que ser um pouco agnóstico aí na bolsa. Depende do preço. Acho que o preço aí é o mais determinante de tudo. Se você pensasse assim de Amazon, teria ficado fora, né? Sei lá, a empresa vale mais de 1 trilhão ali. Ah, não paga dividendos, é nova. Tem que investir mesmo, não tem se pensasse nos dividendos da Oi, quando falou que ia pagar 20% de yield. Falamos bastante sobre isso no último episódio. Petrobras, se só pegasse... talvez o comentário seja até do último episódio. É isso aí. Segunda pergunta vem do Marco Antônio. Grande Marco Antônio. Camil Alimentos já recomprou um absurdo de ações desde o IPO. O que vocês acham dessa empresa? Pô, essa aí você tem acompanhado? Porque a gente já no passado, lá na Rico, a gente tinha na carteira. Você chegou já a ver de novo? Já cheguei a ver. A empresa está diversificando bastante as linhas de receita, fez aquisições no segmento de macarrão, café. Temos que olhar mais de perto. Realmente, ela recompra ações há muito tempo. É um ponto importante ali, ver se esse lucro está crescendo, né? Se o lucro por ação está crescendo mesmo com as recompras. Acho que vale a gente olhar, entender se a empresa de alguma forma está menos cíclica, se tem menos viés da commodity ali. Acho que vale entender melhor, mas é uma baita empresa tocada por família, que inclusive é da Zona Norte, a turma lá da Zona Norte. Não que eu conheça de perto, mas é tocado por uma família. Então. A gente gosta de empresas tocadas por família, né? Vale a gente olhar. Valeu, Marco Antônio. Rafael Castro. Para a pessoa física, a melhor coisa é acumular ações de boa pagadoras sem pensar em vender ou fazer timing de mercado. Acho que... A melhor coisa, talvez seja a melhor coisa para você. Mas acho que é importante isso, cada um saber qual é a melhor filosofia de investimento. Essa coisa de acumular sem pensar muito em timing, ela tem uma coisa que joga a favor. É mais que buy and hold, né? Porque vai compondo, né? Tem uma coisa que joga a favor, que é o mercado. Se você comprar ações que a gente sempre busca empresas que estão melhorando, e se elas estão melhorando, elas vão valer mais no futuro do que hoje. Logo, não importa tanto assim o timing, porque se você está olhando para 20, 30 anos, essa empresa vai valer mais lá na frente do que hoje. O problema é que no meio do caminho pode ter uma queda de 50%, 60%, 70%, você panicar e sair na hora errada, ou até você escolher a ação errada, né? Porque se você for comprando no longo prazo uma empresa ruim, né, não adianta você ter lá 1 milhão de ações que já não valem mais grande coisa. Né? Assina embaixo aqui. A gente até no nosso papo aqui sobre a ABC, a gente falou, se esse negócio for negociado uma vez e meia sem grande justificativa, para que eu vou comprar uma vez e meia se eu acredito que ela deveria valer um pouquinho menos, né? Então, exato. Ilson, quarta pergunta. Ilson. Só isso? Ilson. Só isso. Vocês agora ficam fazendo chamadas sensacionalistas o tempo todo. A Empíricos destruiu vocês. Uma pena. Pô, que é isso, cara? Isso, Wilson. Mas, bom, você deve ter clicado no vídeo por causa da chamada, né? Então, talvez seja isso. Caraca. O mundo do algoritmo é isso. Mas, pô, a Empíricos deu aula nisso aí, né? Todo mundo ali copia Empíricos, copia Primo Rico, Suno ali. A gente até faz as caretas agora, né? O que eu mais adoro nosso vídeo Pelo menos ele não falou do conteúdo. Talvez se falasse que o conteúdo estivesse ruim, ia ficar ofendido, mas tudo bem. Mas valeu pelo clique. Valeu. Aqui quem tá vendo o Jefferson. Quando vocês vão falar de Oi? Pô, Jefferson, programa especial de Oi vai ser o primeiro programa de 2024. Ô, louco, né? Será? Não. Essa aí mas vamos falar, a gente tem que fazer a lição de casa nessa aí. Não é tão simples, não. É isso, Salomão. 5 perguntas, acho que... Pô, que rápido, que fácil. Então é isso, Mateuzinho. É isso? Semana que vem...
Tamo aí nesse de volta. mesmo bate-horário, É isso aí. com uma roupa mais informal aqui. só Você pra tá fazer- elegante. Hoje eu tô elegante. Você tá né? elegante pra caramba. Pô, obrigado. Pô, bonito. Obrigado. Bonito mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo, é muito amor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Toda semana tem Mercado Aberto. Que dia que você é Mercado Aberto? Terça-feira. Terça-feira às 18 horas. Não, tá errado, a Bianca tá falando. Olá! Aí, ó. A Bianca tá... Pô, eu achei, será? Terça-feira às 18 horas, sempre tem Mercado Aberto aqui no YouTube. Deixa nos comentários se você gostou do vídeo, qual empresa ou qual setor você gostaria de ver a gente falando aqui no Mercado Aberto. Toda quinta-feira às 18 horas tem episódio novo do Market Makers. Enfim, tem conteúdo a valer aqui no Market Makers. E já deixo o convite, né? A gente falou de ABC Brasil, que está na carteira do Market Makers. Se você quiser seguir a nossa carteira, ela está disponível para os membros da comunidade Market Makers. A gente tem uma lista de espera para quando a gente for reabrir a comunidade aqui na descrição do vídeo. Ou então você pode investir direto no fundo Market Makers FIA, que se inspira na carteira do Market Makers. Então quem compra a cota do fundo já está seguindo a carteira, que nesse ano, ó, deu... Tá indo bem, tá indo bem. não pode comemorar antes, né? Falta um Deixa mês o ano ainda, acabar. mas tá muito bem nesse ano. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal e semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, tchau.